todos que estão nos assistindo hoje. Esse ano, a Jeep celebra 80 anos. E isso dá muito orgulho a todos nós que estamos aqui escrevendo as próximas páginas dessa história. Eu sei que a maioria de vocês já conhece essa incrível história da Jeep, mas eu quero aqui relembrar algumas datas marcantes, mostrando onde a Jeep estava e o que acontecia no mundo em cada um desses momentos. Vamos lá! A história da Jeep começa em 1941, quando a Segunda Guerra Mundial assolava o mundo e estava à frente de qualquer outro assunto. No ano anterior, 1940, os Estados Unidos se declaravam oficialmente parte dos aliados, e o governo americano convidou vários fabricantes a desenvolver um veículo militar multiuso. Então nascia, em 1941, aquilo que depois se tornaria um ícone mundial da indústria automobilística. A origem do nome Jeep não é um consenso. Alguns acreditam que se refere à sigla GP, General Purpose, um veículo para o uso geral. Outros, como eu, preferem acreditar que essa origem está no personagem das histórias em quadrinhos do Popeye, o Eugene the Jeep. E esse nome vem porque ele só falava Jeep. Mas ele era um animalzinho extremamente interessante, ele era capaz de fazer coisas extraordinárias. Assim como o Jeep, no campo de batalha, superava obstáculos também inimagináveis. E assim, esse cachorrinho, que era o melhor amigo do Popeye na história em quadrinho, o melhor amigo do homem, o carro era o melhor amigo do soldado no campo de batalha. E por isso, eles carinhosamente o apelidaram de Jeep. Nesse mesmo ano, a orquestra de Glenn Miller fazia sucesso no mundo inteiro e no Brasil o presidente era Getúlio Vargas. Em 1941, marca também o nascimento de um dos nossos maiores reis, Roberto Carlos. Aí a gente já pula para 1957, quando o mundo vivia uma atmosfera de progresso e desenvolvimento. Foi nesse ano que a antiga União Soviética lançou ao espaço a cadelinha Laika, a bordo da Sputnik. A Laika foi o primeiro ser vivo a entrar em órbita. Aqui no Brasil, começávamos a construir Brasília. E claro, a Bossa Nova também estava nascendo, com o amor, o sorriso e a flor, conquistando a zona sul do Rio e depois o Brasil e até o mundo. Foi nesse ano incrível de 1957 que a Jeep iniciou aqui a produção do CJ5, um carro nacional que já no ano seguinte se tornaria o líder de vendas e depois seria reconhecido como um sinônimo de uma categoria. O próximo marco da história da Jeep acontece na década de 90, quando a tecnologia deu um salto e a gente vivia a era dos importados. Foi nessa década que a internet, ainda discada, chegou à casa dos brasileiros. Nos anos 90 foi implantado o Plano Real e por aqui acabamos com os anos de inflação. E foi nos anos 90 também que as pessoas passaram a ter os telefones celulares, aquele tijolão na cintura, quem não lembra disso? E claro, essa época ficou marcada pela chegada ao Brasil dos icônicos Jeep Grand Cherokee e Wrangler, objetos de desejo para todo mundo, ontem, hoje e sempre. O quarto marco da história da Jeep, fundamental para todos nós brasileiros, acontece em 2015. Quando a Jeep voltou a produzir carros no Brasil e justamente numa época de boas notícias no mundo. Foi nesse ano que foi curado o último paciente de ebola, um bebezinho de só 2 semanas de vida. As mulheres sauditas iam às urnas votar pela primeira vez nesse ano. Enquanto isso, finalmente, Estados Unidos e Cuba selavam a paz. Os pandas deixaram oficialmente a lista de animais em extinção, e a Jeep inaugurou sua fábrica em Pernambuco, com a produção e o lançamento do Jeep Renegade, que chegou já reinventando o segmento de SUVs no Brasil. Hoje, 1 em cada 5 SUVs vendidos no Brasil é Jeep. É assim que a gente continua escrevendo essa história, celebrando o passado, mas sempre olhando para frente. Por isso que no dia de hoje, trouxemos para vocês uma série especial comemorativa dos nossos 80 anos. Uma plataforma de conectividade fantástica e ainda algumas outras novidades. Sensacional! Olha aqui, muita gente já conhecia, claro, a história da Jeep, mas é sempre interessante a gente rever isso com essa ótica mais 360, né? Nem sempre a gente para pensar em tudo que estava passando no mundo, quando fatos marcantes pra gente aconteceram. Tudo começou em 1940, quando, de um briefing do exército americano,
partiu para 135 empresas para construir um veículo capaz de superar tudo. Essa história desse jeito eu acho que todo mundo já conhece e já ouviu, né? Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos deixar ele, o Jeep, contar a sua própria história. Automobile, men wondered. Looks more like a four-wheeled beetle, one of them said. No, I wasn't too proud of myself back there at the start when the Army first looked me over. Then they sent me out on the road. They tried to drown my motor. My ignition was set too high for that. They tried to break my back on roller coaster roads. When I held together, it looked as if the Army and I might somehow get along because they gave me a nickname. From the words general purpose, they took the G and the P. They called me G. It sounded more like a noise than a name. Then it really began. I was sent out on maneuvers. This Army was getting tough. And the things they asked me to do, like rivers, for instance. I had to be light enough to cross water in my own canvas tarpaulin. Lucky I didn't weigh more than 2,200 pounds. And it was lucky that I wasn't any bigger than 11 feet long and 5 feet wide and 3 feet high. Because when the outfit took to the air, they expected me to go right along with them. One day it'd be airplanes. Next it'd be a transport flight. And if I wasn't riding in them, I was pulling them up into the sky. Lucky I was 60 horsepower strong. The Army was getting tougher, preparing itself for the big offensives that were coming. And I had to get tougher to keep up. I'll say one thing, no matter what they asked me to do, pull cannons, break my own road through the underbrush, or keep moving at better than 70 miles an hour, it was no worse than what my driver was ready to do himself. I did about everything a machine could do to stick with that Army. I stood up to gunfire and mounted a gun of my own. I laid down smoke to hide the tanks that followed. I helped out wherever I could. I even learned how to splash across rivers with a boat arrangement built around my middle. But I didn't know yet whether I was accepted until all of a sudden I found myself in mass production. It meant only one thing. I was a success. Muito legal. Alô? Pronto. Muito legal, né? A gente sempre começa evento da Jeep falando dos atributos da marca, liberdade, aventura, autenticidade, paixão. Mas hoje, num dia especial, a gente preparou uma coisa diferente. A gente trouxe 16 curiosidades sobre a marca que todo jipeiro deveria saber. A segunda curiosidade, em São Paulo, igual o Fernão falou, existe uma lei, um decreto, número 14.086 de 2005, que fala que o dia 4 de abril é o dia do Jeep. A curiosidade que eu mais gosto ao redor da marca é relacionada ao próprio nome. E o nome vem, em uma das hipóteses, ninguém sabe ao certo, a Jeep gosta de manter esse mistério, da sigla GP, General Purpose Vehicle, que é o veículo famoso pau para toda obra. Mas eu gosto de acreditar de que o nome veio desse bichinho aqui, Eugene the Jeep, que era um personagem das histórias em quadrinhos do Popeye, lá que nasceu em 1938, perto da época do lançamento
do primeiro modelo Willys. Esse bichinho tinha um poder extraordinário, ele era capaz de se transportar para a quarta dimensão e fazer coisas incríveis. E os soldados, durante a guerra, não tinham muito o que fazer, não existia tecnologia naquela época, eles ficavam lendo as histórias em quadrinhos. E aí, essas coisas incríveis que ele fazia, eles também associaram as coisas incríveis que o carro fazia. E o cachorro é o melhor amigo do homem, e o Jeep era o melhor amigo do soldado. Daí, possivelmente, o nome Jeep também veio desse personagem. Outra coisa interessante sobre o nome é que Jeep ele foi convertido num acrônimo por soldados americanos na Coreia, significando Just Enough Essential Parts, apenas as peças essenciais. Uma das que eu mais gosto é essa daqui, a do Purple Heart. Purple Heart é uma condecoração dos militares que eles ganhavam do exército americano, uma das mais importantes, quando eles faziam algo extraordinário, e era dada somente a humanos. Na verdade, não. O Jeep também ganhava essa condecoração quando ele pousava pela segunda vez na praia, arremessado de paraquedas de algum avião. Então, a partir da segunda vez que ele estava ali, chegando na praia, no campo de guerra, ele já ganhava a medalha que a gente chama de Purple Heart, pela sua valentia e dedicação. Uma outra legal aqui relacionada ao nome é que o nome ele foi parar nos dicionários aqui no Brasil. Jeep, escrito com J-I-P-E, é sinônimo de carro SUV. Então tem Jeep de todas as marcas. E aí, a curiosidade não está nisso, isso aqui todo mundo sabe. Eu, ano passado, no encontro global da marca lá em Detroit, estava participando da discussão sobre o futuro da Jeep, novos modelos, por aí vai. E aí eu fui explicar isso daqui para todo mundo, que Jeep no Brasil é sinônimo de SUV, que está no dicionário, JPE e tal, gastando meu inglês para explicar aquilo tudo. E aí levanta a mão uma menina da China e falou, lá também Jeep significa SUV. Então isso aqui não acontece só no Brasil, essa é a curiosidade, acontece em outros locais do mundo também. Falando um pouco de design agora, a Jeep nem sempre teve 7 fendas, ela teve também 9 e 11 fendas na grade dianteira. 9 no modelo MB, um dos primeiros a serem lançados, produzidos, e 11 na Cherokee da década de 70. E esse não foi o ponto mais questionável, vamos colocar assim, da história da Jeep. Definitivamente o ponto mais polêmico foi esse Wrangler aqui, a geração YJ, que tinha os faróis quadrados. Foi a geração que menos agradou em termos de design de toda a história do Wrangler. E a Jeep nunca soube muito bem o porquê. Foi então que apareceu um antropólogo e psiquiatra francês, Dr. Raphaël Clotaire, que eu tive a oportunidade de conhecer num trabalho que a gente fez para uma outra marca do grupo. Ele tem uma metodologia que ele diz identificar o código essencial das marcas ou dos produtos. E aí ele faz um negócio muito legal. Ele bota a gente para discutir em grupo sobre um determinado assunto, e aí depois tem um negócio meio que de uma hipnose, sei lá, ele põe a gente para dormir ouvindo uma música, e aí quando você acorda, você põe no papel tudo que vem na sua cabeça em relação àquele assunto que estava sendo discutido. E aí, analisando aquilo, ele consegue pegar a raiz do sentimento das pessoas em relação a um determinado assunto. O cara é um gênio. Por exemplo, ele decifrou o código do café. Café, as pessoas não gostam do café por causa do gosto do café, elas gostam do café por causa do aroma do café. E aí, entendendo isso, ele orientou as empresas de café a mudar toda a comunicação para relacionar café com aroma e não com o gosto. E isso veio a mudar a comunicação dessa indústria. No caso da Jeep, ele falou que o código da Jeep, a essência da Jeep é o cavalo. A gente está na hípica hoje, até curioso contar essa história, mas ele falou do cavalo. Por quê? Porque aquela sensação que as pessoas tinham de andar a cavalo, vento na cara, contato com a natureza, o mato batendo no rosto e tudo mais, era uma coisa que as pessoas sentiam também ao dirigir os primeiros Jeeps off-road no meio do mato. A sensação era a mesma e aquilo ali estava muito ligado. Então, o que acontece? Aonde que entra o YJ nessa história toda e o farol quadrado? É que cavalo não tem olho quadrado, cavalo tem olho redondo. Então isso aí quebrou parte do código. E aí por isso as pessoas, meio sem saber muito o porquê, não agradavam o carro. E aí a partir daí todas as gerações do Wrangler
e eu ouso dizer que as futuras gerações também jamais terão novamente o farol quadrado, ele será sempre redondo, a gente aprendeu com isso. Outra coisa legal do Wrangler, em 1996 não teve Wrangler. A geração YJ, essa do farol quadrado, parou de ser fabricada no Model Year 95. A geração subsequente TJ foi lançada como Model Year 97. Então o ano modelo 96 não aconteceu. Se vocês se apaixonarem por algum Jeep aqui desses que estão expostos e decidirem comprar um Wrangler antigo, não comprem um 96, não acreditem, esse carro é fake, isso não existe. Vamos falar agora de um outro ícone muito importante para a marca, a Grand Cherokee. A Grand Cherokee, ela teve uma entrada triunfal no seu lançamento em 1992 no Cobo Hall, sede do Salão de Detroit, aonde o CEO da marca na época, o Sr. Bob Lutz, e o passageiro que estava ao seu lado direito, o Sr. Coleman Young, entraram no salão atravessando o vidro. O que eles fizeram? Eles pegaram o carro lá na fábrica de Jefferson North, Michigan, e foram dirigindo até o salão do automóvel, e aí estava todo mundo lá esperando o review do carro, cadê o carro, cadê o carro, eles chegaram com o carro pelo vidro. Uma aparição extraordinária, definitivamente marcante, assim como a Grand Cherokee merece. Uma outra curiosidade interessante, a Jeep participa de 432 jogos, participou, melhor dizendo, na história. Dentre eles, vou citar algum aqui, o Mario Kart da Nintendo, do videogame DS, onde o Donkey Kong usa um jipinho na competição ali de carrinhos que tem no jogo. A gente criou também um jogo que está nas mesas aqui, com toda a história, esse que tem na tela ao fundo, com toda a história da Jeep, todos os marcos mais interessantes da marca. Isso aí está disponível para vocês conhecerem. Esse é o 433 jogo com o número relacionado à marca Jeep. Outra coisa bem legal, a Jeep já apareceu em mais de 7.000 filmes na história. Apareceu como destaque ou como figurante. Alguns deles vocês vão lembrar, eu vou falar aqui. Jurassic Park, Exterminador do Futuro 4 e um mais recente, Batman vs Superman, aonde o Jeep Renegade aparece logo na cena de início, numa caracterização toda preta, e esse carro foi o que deu origem à série especial Night Eagle, que a gente comercializou no ano passado, tanto no Jeep Renegade quanto no Compass. Uma série especial que eu gosto muito, e quem sabe está nos planos futuros aí pro futuro da marca nos próximos anos modelo. Vamos ver, uma coisa que eu gosto bastante. Vamos falar aqui da fábrica um pouco. A fábrica também foi projetada para ser referência em sustentabilidade. E a curiosidade aqui é que ela foi certificada como a primeira fábrica da América Latina a ter o certificado de carbono neutro, como desenvolvimento de processos para reduzir e neutralizar as emissões de toda a cadeia produtiva. Essa fábrica ela é referência não só para a FCA no mundo, mas também para outras plantas de outras marcas no mundo no que tange sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho de número. A Tânia falou agora há pouco sobre os números de março, o fechamento da Jeep no Brasil, da nossa marca histórica de 1 a cada 4 SUVs vendidos, mas o que a gente não falou é que a Jeep também é número 1 em SUV na América Latina. Isso a gente nunca divulgou muito. Se a gente pegar do México para baixo, tirando o México, somar o volume de todos os SUVs vendidos em todos os países, incluindo o Brasil, a Jeep fica 30% à frente do segundo colocado. Ou seja, é um sucesso na América Latina inteira. Outra coisa bem interessante aqui, em 2005, no Salão de Detroit, foi apresentado esse carro conceito, Jeep Hurricane. Um carro que girava em torno do próprio eixo, como o vídeo mostra aqui. Isso era possível graças a um sistema de rodas independentes e dois motores, um para cada eixo. O eixo dianteiro e o eixo traseiro, cada um deles tinha um V8 Hemi. Isso aqui foi um exercício de design, de conceito, mais do que tudo, que nos levou a evoluir os sistemas de tração através da pesquisa. Isso, obviamente, nunca foi comercializado, mas ele foi muito importante para o desenvolvimento dos sistemas de tração da marca. Agora vamos falar da última curiosidade, a 16ª. Jeep Wave.
Quem já dirigiu um Wrangler nos Estados Unidos, ele provavelmente passou por uma situação onde, ao cruzar com o outro Wrangler, as pessoas se cumprimentam com um movimento como esse, que mostra aqui na imagem, 2 dedos sem tirar a mão do volante para não representar nenhum perigo. Por tudo isso e muito mais, só um Jeep é um Jeep.